Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. No capítulo anterior, finalzinho do capítulo 4, nós vamos ver que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois do falecimento do juiz Eude, né? E aí o Senhor vai entregar eles nas mãos de Jabim, que é rei de Canaã, que reinava em Azor, né? E Císara era o comandante desse exército. E esse povo era terrível. Eles oprimiam, né, muito. O texto fala que eles oprimiam duramente o povo de Israel. E aí o povo vai clamar a Deus, né, pedir por misericórdia. E aí vai iniciar o texto que fala-nos sobre Débora. Débora era uma profetisa, ela era mulher de Lapidote, e ela julgava Israel naquele tempo. E ela atendia debaixo de uma palmeira, né? As pessoas vinham consultá-la, trazer os seus problemas, as suas dificuldades, e ela ali atendia o povo. E aí, quem era, na verdade, o comandante dessa época dos filhos de Israel era Baraque. E aí ela manda chamar Baraque e dá uma ordem a Baraque, dizendo que ele deveria subir, né? Ela fala, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas suas mãos. Deus já tinha dado essa promessa a Baraque, o comandante. Só que ele temeu no coração dele e ele disse para Débora, olha Débora, se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo eu não irei. Né? Ele se encheu de temor. E olha que interessante, o que uma mulher profetisa podia fazer em meio a um exército. Mas você percebe a autoridade que havia sobre essa mulher, né? Ela era uma mulher que realmente ela tinha uma convicção. E mesmo sendo um comandante, tendo com ele tantos homens, tantos guerreiros, Baraque não tinha confiança que Débora tinha em Deus. E aí ele pede, e aí ela fala, certamente eu irei contigo, pois, entretanto, não será tua a glória dessa batalha. Deus vai dar na mão de uma mulher, né? Entregará Cícera na mão de uma mulher. E olha que interessante. E Débora vai subir. Então, Baraque convoca Zebulon, a tribo de Zebulon e Naphtali, todos os guerreiros em Quedes, e vai subir 10.000 homens. No meio desses 10.000 homens, quem vai? Débora, profetiza Débora. E aí nós vamos ver que eles sobem para guerrear contra esse exército, né? E aí nós vamos ver que anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou seus carros, 900 carros de ferro. Olha só, já havia naquela época, né? E todo o povo que estava com ele, para o ribeiro de Quizon, aonde seria travada a batalha. Então, disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens após ele. E aí o Senhor vai derrotar Cícera. E ele corre e ele foge e pede abrigo na casa de uma mulher chamada Jael. Ela prontamente abre a porta da casa dela e diz, pode entrar, meu senhor, né? E ele entra na casa dela e
ela joga um pano sobre ele para encobrir ele estava muito cansado da guerra. Ele pede água a ela dá leite a ele e cobre ele novamente. E ele dá uma ordem para ela: fique na porta e se alguém perguntar se você me viu, você diga que não. E ela cobre ele com um pano branco. E sabe o que ela fez? Ela pega uma estaca e aí ela vai até ele, e o texto fala que ela tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente até ele e lhe cravou a estaca na fonte. E essa mulher fez isso com tanta força que o texto fala que, estando ele em profundo sono, morreu, né? E aí nós podemos ver que ela manda chamar Baraque e diz para Baraque: mostrar-te-ei o homem que tu queres. E aí, assim, Deus naquele dia humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E aí nós vamos ver que o texto fala que a mão dos filhos de Israel prevalecia contra o rei de Canaã, né? E aí o capítulo 5, que é a nossa leitura de hoje, vai falar sobre o cântico de Débora. Após vencida essa batalha, nós vamos ver que Débora, ela entoa um cântico que cantava ela junto com Baraque, né? Então os dois, imagina a alegria do coração desses dois entoando este cântico, né? Falando de toda a trajetória desta batalha. E ele fala: ouvi reis, daí ouvido príncipe, e eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu e o céu gotejaram, sim, as nuvens gotejaram água, os montes vacilaram diante de ti, Senhor, até o Sinai diante do Senhor, o Deus de Israel. E aí ela fala: ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Olha que forte isso, não é? A posição dessa mulher diante do povo de Israel. E aí ela fala no versículo 12: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em seu auxílio contra os poderosos. E aí o cântico continua, trazendo essa descrição, né, dos príncipes de Issacar, dos príncipes de Zebulon, né, que foram as duas tribos que guerrearam. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja ela sobre as mulheres, né? Ela coloca isso no cântico, exaltando a vida de Jael pela sua ousadia e coragem, né? Então nós temos a vida de duas mulheres aqui ousadas, que prevaleceram, né? E não se deixaram abater pelo medo, mas encorajaram os homens da sua época a vencer os inimigos. E aí nós vamos ver no capítulo 6, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Novamente Israel peca contra o Senhor, né? E Deus os entrega agora na mão dos midianitas. Prevalecendo e dominando os midianitas, fizeram eles de escravo. E o texto fala que cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, os povos do Oriente subiam contra ele e destruíam o produto da terra. Ou seja, levava tudo que eles podiam e o que eles não podiam, eles destruíam. O texto fala que eles vinham como gafanhoto, destruindo tudo que eles viam pela frente. E o povo de Israel vai clamar ao Senhor por causa da opressão dos midianitas. E aí o Senhor vai lhe enviar um profeta dessa vez. E este profeta diz, né?
Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão e vos livrei da mão dos egípcios, né? E diante de vós vos dei sua terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temei aos deuses do amorreu em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz, né? Então, nós vamos ver que vai ser em meio a esta repreensão, a esse tempo difícil, que Deus levanta um homem chamado Gideão. E ele se sente o menor da casa dos seus pais, né? O anjo fala: olha, homem valente, o Senhor é contigo. E ele responde: como? O Senhor é comigo? Sobrevindo os midianitas? Olha a situação em que eu estou vivendo, né? E aí o Senhor parece que não escuta nada e diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, né? E ele disse: ah, Senhor meu, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu menor da casa do meu pai. Então ele começa, né, a mostrar a sua pequenez, como se Deus dependesse, né, daquilo que somos para fazer alguma coisa nessa terra. Ele espera apenas a minha disponibilidade e não o meu braço forte. E aí nós vamos ver que ele pede um sinal a Deus e Deus dá um sinal a ele, né? Ele oferece então um banquete ao Senhor, ao anjo que o visitou. E aí nós vamos ver que Gideão vai fazer a primeira coisa que Deus pede para ele, sabe o quê? Destruir o altar de Baal. E ele faz isso. Ele, naquela mesma noite, ele toma o boi que pertence ao seu pai, um boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que era do seu pai, corta o poste ídolo que está ao altar, edifica um altar ao Senhor, né? E nós vamos ver que oferece holocausto com a lenha do poste ídolo que ele havia cortado. E aí nós vamos ver que ele faz isso e ele chama 10 homens dentre os seus servos, né? E nós vamos ver que todo o povo vai se levantar contra Gideão, dizendo: Baal vai castigá-lo. E aí Joá, pai dele, disse: olha, então deixa Baal se vingar dele, né? Então, se Baal quer se vingar dele, ele nem vivo vai amanhecer. E aí nós podemos ver que no versículo 34 fala que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E nós vamos ver que depois disso, todo o povo se levanta, né, e forma-se um grande exército para guerrear contra os midianitas. E Deus diz para Gideão: tem muita gente, Gideão. Não vai ser com esse tanto de povo aí, porque vocês vão dizer: foi com a minha mão, foi com a nossa força. Não, Gideão. E aí Gideão diz, né, tem povo demais. Volte os tímidos, o medroso, retire-se da região montanhosa. E aí volta os medrosos e ainda sobra muita gente, né? E aí voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. Mas mesmo assim Deus diz que ainda é muito. E aí é lançado um desafio. Desceram ao ribeiro para beber água. E todo aquele que lamber a água com a língua, como faz um cão, esse porá parte, como também todo aquele que abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam a mão e a boca, 300 homens, e todo o restante do povo baixou-se de joelho para beber a água. Então disse o Senhor: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e te entregarei nas tuas mãos os midianitas. E assim aconteceu, porque Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Deixa eu orar por você, Senhor. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.